Estamos celebrando 506 anos da Reforma Protestante, data muito relevante para a Igreja Evangélica hoje. Na Idade Média, a Igreja se afastou muito dos pilares da chamada Igreja Primitiva, a Igreja dos primeiros séculos do cristianismo. Na Idade Média, a missa celebrada em latim, quando mais ninguém falava em latim, ninguém podia ter acesso à Bíblia, se alguém tivesse, não podia interpretar, somente o Papa. Era uma igreja que vendia o perdão dos pecados, que declarava perdão dos pecados para quem simplesmente olhasse para uma relíquia sagrada. E nós temos inúmeras dessas relíquias preservadas até hoje, como história, para algumas pessoas até hoje como fé. Por exemplo, na igreja que o Martinho Lutero foi padre, essa que ele pregou as teses, tinha lá um frasco de leite da Virgem Maria e um pedaço da vara de Arão, que floresceu. Então Lutero desenvolve 95 teses contra essa teologia. E esse passa a ser o grande estopim da reforma. Ele não é o único, muitos antes dele e muitos depois também lutaram pelos ideais da reforma protestante. Para nós hoje, o grande resumo está nas 5 solas, são os 5 pilares da reforma protestante. Foi desenvolvido naquele período do século XVI, mas vale até hoje para qualquer igreja que reconhece como sendo esses pilares válidos para ela. O primeiro deles, não existe um grau de igualdade, são todos os pilares iguais. Mas o primeiro, eu vou destacar a sola gratia, a salvação que chega a nós através da graça. Não pela compra do perdão, não por relíquia, não por fazer alguma penitência, mas somente pela graça de Deus, que nós recebemos através da fé, e pela fé somente, nada mais, senão a fé em Jesus. E eu então estabeleço o segundo pilar, que é sola fide, somente a fé. E como fonte de doutrina, não há tradição da igreja, não há revelação, sonho, visão, não há decisões do Papa, mas simplesmente a Bíblia. O que está na Bíblia, nós entendemos como regra de fé. Fora da Bíblia, não há autoridade em questões de fé. E então estabeleço o terceiro pilar, que é a sola scriptura. Sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, sola scriptura, somente a Bíblia. Tudo isso através de Cristo, somente Cristo. Não há santos, não há personagens históricos, não há a própria história da igreja, mas somente Cristo. E o quarto pilar, solus Christus. Em uma igreja que adora e venera santos e imagens e personagens históricos e até o próprio Papa, nós só damos glória a Deus. Então eu chego no quinto pilar da reforma, que é soli Deo Gloria. Glória somente a Deus e a nenhum outro. E esses são os 5 pilares da reforma protestante e que devem ser aplicados e observados por qualquer igreja que tenha Cristo como Salvador e que reconhece nos pilares da Bíblia a nossa fé. E é assim que nós fazemos diariamente.